Eu começava, eu fazia o diagnóstico, fazia um relatório bem feito, como vocês podem fazer agora que a gente está trabalhando junto para que o relatório seja bem seguro, bem preciso, um diagnóstico feito em 5 sessões apenas, juntando com a anamnese e a devolutiva são mais 2, né? Então, são 7 sessões, você faz um diagnóstico completo e você consegue fazer uma devolutiva bem precisa para a escola. Isso faz com que ela queira te indicar pacientes, porque ela está confiando no seu trabalho, ela sabe que você está fazendo um trabalho completo. A divulgação do trabalho, no começo a gente tem que captar assim, o primeiro paciente, vai ter que ser por alguma indicação, mas depois que a gente começa, é o boca a boca que faz o trabalho mesmo. Aquela coisa de você fazer um diagnóstico, um tratamento de sucesso, vai fazer ter indicações para outras pessoas. Mas tem muitas maneiras, assim, né? Geralmente, para essa coisa assim, a gente fazendo um começo, depois a gente pode fazer assim, vai nas escolas, isso é uma coisa que me abriu muitas portas. Então, eu fazia um diagnóstico, depois eu fazia devolutiva na escola. Aí você já tem um nicho da onde você pode captar paciente, né? Com os próprios alunos, com aqueles que você já atendeu. Eu avisei todas as mães, quando eu comecei a abrir o meu consultório, eu avisava todas as mães antigas que eu dei aula, então que já confiavam no meu trabalho. Então, eu expliquei que agora eu fazia um trabalho diferenciado, que eu estava trabalhando com a psicopedagogia. A gente tem que explicar muito ainda o que é a psicopedagogia. Principalmente quem veio da sala de aula, eles terminam relacionando muito a gente como professora, né? Porque conhece como professora, já deu aula, teve todo aquele contato no aprender pedagógico, do conteúdo programático. E aí, quando a gente faz esse contato e a gente explica o que é ser uma psicopedagoga, que a gente vai trabalhar, na verdade, agora com as habilidades e vai ensiná-lo a aprender sozinhos, então é muito bacana. Então, a gente consegue abrir esse leque de opções quando a gente já contata aquele que já confia no nosso trabalho como professora. E que agora a gente vai dar um plus. Tudo aquilo que eu fazia na sala de aula e que já surtia um efeito, agora vai poder acontecer também e vai ajudar mais nas habilidades. E quando a gente coloca que trabalha essas habilidades cognitivas e junta as socioemocionais através das histórias, das dinâmicas, aí o pacote fica completo. Então, teve assim, depois que eu comecei a usar com as histórias, começaram a aparecer muitos casos, assim, tanto do pedagógico como do emocional. E aí que eu fui fazer a arte-terapia para completar mesmo e ficar o pacote completo do trabalho com o emocional. Gente, se essa live interessa para alguma psicopedagoga que vocês conhecem, alguma professora que quer fazer a transição, aperta o aviãozinho aí e manda para elas, porque é muito importante para a divulgação e para a gente continuar tendo um ótimo trabalho, bastante feedback e bastante troca. O gostoso é quando tem muita gente falando a mesma língua e às vezes a pergunta do outro é uma dúvida nossa, que às vezes a gente nem lembra na hora, mas quando o outro pergunta, ou às vezes a gente nem sabe que tem aquela dúvida. Mas às vezes quando vem a dúvida do outro, a gente também cresce junto com ele. Então, isso de ir nas escolas, depois que você atende sempre faça devolutiva nas escolas, né? Mostra lá, leva o seu relatório, mostra que você fez um diagnóstico bem feito, que você conhece aquela criança, que você está trabalhando para que aquela criança possa aprender e possa continuar aprendendo sozinha, não só aquele período que ele está na escola. Então, é muito bacana por conta disso, porque tem um feedback, ela já está conhecendo o seu trabalho e ela começa a te indicar. Eu digo que muito da minha clientela foi assim. Eu começava, eu fazia o diagnóstico, fazia um relatório bem feito, como vocês podem fazer agora que a gente está trabalhando junto para que o relatório seja bem seguro, bem preciso, um diagnóstico feito em 5 sessões apenas, juntando com a anamnese
e a devolutiva são mais 2, né? Então, são 7 sessões, você faz um diagnóstico completo e você consegue fazer uma devolutiva bem precisa para a escola. Isso faz com que ela queira te indicar pacientes, porque ela está confiando no seu trabalho, ela sabe que você está fazendo um trabalho completo. Olha, uma das perguntas que chegaram agora no direct foi a partir de que idade que eu avalio na psicopedagogia. Eu já tive crianças, assim, de 2 anos e meio, que eu fiz uma avaliação também. Eu faço a mesma coisa, gente, de 3 a 5 sessões, quando é para escolher a escola necessária. Então, para você escolher uma escola, por exemplo, uma criança de 2 anos e meio, que a mãe veio para você para escolher uma escola, eu também vou querer saber qual é a forma que essa criança aprende. Ela é uma criança que se adaptaria mais num modelo muito tradicional ou numa escola com mais projetos, porque não existe essa coisa da escola correta para todas as crianças, né? Eu era muito entrevistada quase todo mês no Terra, e eu ia falar sobre educação, tal, e toda vez que eu aparecia lá, eles perguntavam qual era a escola do meu filho, porque as pessoas ficam naquela ideia, principalmente os pais, né, que como eu sou profissional da área, a escola que eu escolhi para o meu filho é a melhor escola. E não tem a ver, aquela escola é a melhor escola para o meu filho. Como eu escolho escola tradicional, escolho escola socioconstrutivista. É muito diferenciado para os pacientes, porque tem que ser o perfil da criança, né, ou do adolescente, ou o perfil da família também importa, né? Porque não adianta você colocar numa escola Waldorf. Eu gosto muito para várias adolescentes, crianças que eu atendi, mas que às vezes os pais não acompanham. Se os pais não compram aquela ideia por inteiro, não adianta você também. Então, às vezes, você tem que escolher uma escola no meio termo, que não seria o ideal para a criança, mas o ideal para não entrar em atrito, porque se ela não sentir segurança nos pais, ela também não vai sentir segurança na escola, né? Se ela chegar em casa e a professora mandou fazer uma coisa, mandou costurar a meia, a mãe olha e fala, ai, que bobagem isso, ficar fazendo tecelã. Quer dizer, os pais têm que acreditar naquele modelo de escola, minimamente, porque às vezes demora muito para escolher a escola certa e a criança vai sofrendo em várias escolas. E tem criança que é dela, às vezes os pais são mais liberais, mais de construir o conhecimento, mais de uma linha mais Waldorf, e a criança gosta daquela coisa enquadrada, mais de um ensino mais tradicional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como dificuldade de aprendizado mesmo, às vezes vem muito linkada com comportamento, né? Então, quando a criança começa na escola, então, pouquíssimas vezes alguma coisa de coordenação motora, não se envolver, de tempo de concentração. Então, já recebi de tudo que é idade mesmo. Realmente, assim, desde os 2 anos e meio, 3 anos. Agora eu acabei de avaliar 2, eles queriam que a filha passasse de série, né? Subisse uma série. Estava no maternal 1, é uma escola em inglês até, era uma escola bilíngue. Era toddler 2, eles queriam que ela fosse para o toddler 3, porque eram crianças que já estavam assim, já tinham controle de esfíncter, não usavam mais fralda, as outras estavam todas com naninha, com não sei o quê, e eles já estavam fazendo figuras humanas, já estava bem elaborada, já estava muito mais madura. E pela lei, elas tinham que estar matriculadas na série anterior. Então, eu fiz um diagnóstico também, eu fiz no esquema que eu faço, com 5 sessões, eu avaliei como que era a conservação dessa criança, como era a classificação, como era ela falando, se ela tinha sequência lógica de ideias, como que era a concentração dela quando eu contava uma história, quando ela me contava alguma coisa, quando ela respondia algo que eu perguntava, como que era a contagem, se ela tinha interesse por letras, por números, se ela... Então, eu fui elencando como se estivesse fazendo um diagnóstico para tratamento, né? Porque aí me deu muitos subsídios para eu escrever um relatório. Eu tirei foto de tudo,
Então, como que era a figura humana dela, o tipo de quebra-cabeça que ela fez. Então, eu tive que montar um relatório muito específico para a juíza, porque eu tinha que convencer essa juíza, e eu só fiz porque eu estava convencida de que para ela era melhor mesmo, né? Porque às vezes os pais, eles acham que os filhos estão além, e não, às vezes eles podem até estar na parte motora, na parte cognitiva, e na parte emocional não, ou vice-versa, né? Então, uma criança falante, dada, extrovertida, mas que não iria acompanhar a parte cognitiva. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, dessas duas crianças que eu avaliei, uma, eu fiz um relatório super específico pedindo para a criança realmente passar de série, mas a outra eu não fiz. Eu me neguei porque ela não estava ainda, a figura humana não mostrava que ela estava madura, né? Então, ela estava aquém, ela tinha uma parte de linguagem bem elaborada, tudo, mas ela ia sofrer muito nessa parte motora. Então, para que correr se não estava tudo bem quadradinho para ela passar de série? Então, eu conversei com os pais que, se eles quisessem repetir o diagnóstico depois de um tempo, de eu olhar essa parte, ok, que eu faria, mas que eu não iria me comprometer falando que eu tinha certeza que ela estava pronta para outra série, que ela não estava. E eu faço no mesmo esquema, né, gente? Só que a parte das crianças menores, você vai avaliar de uma maneira adequada para a faixa etária dela. Então, dá para ter de várias faixas etárias. Eu já fiz um acompanhamento, acho que eu já conversei aqui, que me perguntaram, de um garoto fazendo direito. Ele era disléxico severo e ele era corredor de kart até. E ele era bárbaro nessa parte motora geral, mas na motora fina ele tinha disgrafia também, era um caso bem complicado, assim, que eu atendi ele pequeno, nessa parte de alfabetização, fiz toda a reorganização das trocas disléxicas, e depois, quando ele estava na faculdade, fazendo direito, ele voltou. Eu fiz um novo diagnóstico com ele, eu fui mostrando a maneira como ele aprendia, eu fiz vários estudos e montei vários. Ele levava, assim, por exemplo, o Código Civil lá, eu ia com ele, mostrando qual era a maneira que ele aprendia. Então, eu fiz, assim, um primeiro bimestre inteiro, quase todas as matérias, eu ajudei bastante, até que ele conseguiu fazer sozinho. Tinha também uma que eu diagnostiquei quando ela veio me procurar, eu tinha atendido os filhos dela, e aí, quando ela resolveu, quando as crianças começaram a entrar no ensino médio, ela resolveu ir fazer psicologia. E ela também veio falar para mim que parecia tudo muito grego, assim, quando ela estava estudando, quando ela estava lendo. E aí eu fiz toda a testagem nela e terminei falando para ela que ela tinha dislexia, que era para ela procurar um neuro. E aí ela foi medicada, ela mudou da água para o vinho, foi assim, uma coisa assim impressionante mesmo, como foi bacana. Ela foi buscar a faculdade e no fim ela terminou se tratando em tudo, porque ela era aquela mãe assim, que chegava faltando 5 minutos da sessão, ela era desorganizada, assim, atrapalhada, um amor. Adorava, assim, a família inteira, eu terminei atendendo, mas ela era toda atrapalhada, né? Só que eu não conseguia, porque o meu foco eram os filhos. Mas quando ela veio para ser tratada comigo, para conversar, para falar das dificuldades dela, e que eu fiz o diagnóstico dela, ela já tinha o quê? 40 anos, né? E aí, quando eu fiz, ela foi mesmo no neuro, ela foi medicada, e aí eu fiz um acompanhamento com ela também no primeiro ano, bastante, a gente fez junto. No último ano também ajudei no TCC dela, e aí agora ela está formada, está atendendo, está super feliz. Quer dizer, essa coisa da idade, como a gente trabalha com habilidade cognitiva e com habilidade socioemocional também agora, né? Então, quem consegue juntar as duas é perfeito, porque é o que eu falo o tempo inteiro lá no método Paula Furtado, né? A gente utiliza as histórias, utiliza as dinâmicas, porque se a pessoa está equilibrada emocionalmente, ela vai aprender. Depois que você conta uma história, que ela fez toda aquela jornada do herói,
que ela superou as dificuldades, enfrentou os dragões. Quando ela volta para a tabuada, ou para o texto, para a leitura, ela volta inteira, ela volta com aquela sensação de superação. Então, aí ela consegue tudo, ela faz tudo, não tem nada que a impeça. Por isso que o bacana da gente começar é pelas histórias. Eu percebi que, além dessa parte emocional, tinha uma insegurança. Eu percebi na semana das lives, a gente conversando bastante, na semana da psicopedagogia exponencial, veio muito grande essa preocupação com o diagnóstico e com o relatório, como eu vou fazer um relatório preciso, como é que eu vou fazer um diagnóstico preciso em 5 sessões, né? Porque as pessoas achavam que essas 5 sessões era um tempo muito curto. E eu vou provar para vocês lá com essa atualização que ele não é um tempo curto, é um tempo certo, é um tempo preciso. A gente vai, além de garantir emocionalmente, a gente vai também conseguir cercar por todas as áreas psicopedagógicas, utilizando 5 sessões. A gente vai fazer a parte de linguagem oral, linguagem escrita, sequenciação de ideias, o texto. Então, vai ter exemplo de tudo para vocês, está tudo bem especificado. Aí a parte de matemática, a lógico-matemática com jogos, a parte de conservação, classificação, inclusão, a parte de leitura e interpretação na parte matemática. Então, tudo bem especificado também, como eu coloco isso que foi avaliado no relatório. Então, eu percebi que essa insegurança é uma coisa que, com essas dicas, vai mudar totalmente, porque eu vou me sentir segura que realmente eu cerquei o adolescente, a criança, a pessoa, por todos os lados, tanto pedagógica como emocionalmente. Então, vai ficar um diagnóstico, assim, tá bem completo mesmo. Aí também tem a parte perceptivo-motora e a parte psicomotora, tá? Além da parte emocional. Vou colocar vários testes projetivos que eu utilizo, né? Vou dar várias dicas e a gente vai utilizando. Me perguntaram muito como eu avalio o ritmo e quais são as atividades que a gente faz para aquela criança que está sempre, que não tem ritmo para nada, é sempre a última que termina a lição, que também em casa tem a mesma reclamação, é sempre tudo muito devagar. Então, algumas formas. Bom, eu utilizo, como eu já falei aqui várias vezes, eu utilizo o Bender, mas o Bender para alguns não dá para utilizar, porque é um teste para psicólogos, mas quando eu comecei, eu fazia com a minha psicóloga, então ela que fazia a avaliação, até que eu utilizo. Mas, na verdade, tem várias maneiras. O ritmo é uma coisa que a gente vai pegar o que vai trazer para a gente a escola, o que fala do ritmo dele, né, as observações da casa e o que a gente observa durante o diagnóstico. Né, se a criança consegue realizar atividade num tempo pré-determinado, né, ou se fica aquelas coisas intermináveis, você programou 3 coisas e você consegue fazer uma só durante o atendimento, durante a sessão, né? Então, esse dá para ver muito essa parte do ritmo. Então, observem e peguem também as informações da escola e da casa. Aí vai ter uma visão completa aí se a criança está com um bom ritmo de aprendizado. Agora, uma forma de trabalhar ritmo, gente, essa coisa do ritmo interno está muito relacionado com os outros sentidos. A gente trabalhar o sentido do tato, da audição, do olfato, isso é importantíssimo, ele está intimamente ligado com o meu ritmo interno, com o meu ritmo biológico. Então, o que eu faço, por exemplo, no tato? Eu trabalho muito com aquela coisa mais sensorial, então eu tenho vários saquinhos, né, que é o esterognóstico, que a gente chama. Então, eu mandei fazer saquinhos de tecido mesmo, e dentro de cada saquinho, eu coloquei um elemento diferente. Então, num tem arroz, no outro tem isopor, no outro tem canudinho.
E é legal não só a criança colocar a mão para perceber e descobrir o que é, mas eu uso muito dele falar das sensações. Então, ele colocou a mãozinha lá, é quente, é frio, é pontudo, não é pontudo, é gostoso de mexer, não é gostoso. Então, primeiro a gente vai bem para essa parte sensorial mesmo, do que eu estou percebendo desse material que eu estou tocando. É legal colocar um que eles não gostem, assim, um bombril, eles têm agonia, borracha. Eu vou colocando coisas bem diferentes em cada saquinho. E aí, depois que eles falam toda essa parte perceptiva, que eles vão falar o que eles acham que tem naquele material, né? O que eles estão tocando. Aí eles vão descobrir que é canudo, que é o bombril, que é o arroz, tá? Então, essa é uma da forma da gente trabalhar bastante o tato. Tem dominós com textura, tem muita forma, assim, da gente fazer coisa, pintura a dedo, pintura na lixa, sabe? Eles sentirem diferentes tipos de materiais. Então, é impressionante. Às vezes, a gente trabalha, às vezes, com vários tipos, utilizando os outros sentidos, mas nem tem ideia que a gente está trabalhando o ritmo, né? O auditivo é a mesma coisa, colocar vários sons diferentes, a criança com o olho fechado tentar adivinhar, ouvir vários barulhos diferentes, tentar identificar que tipo de barulho que é esse. Então, eu faço muito com eles ditado de sons, ditado de sons de animais. Então, eu coloco assim, eu pego no YouTube sons de animais. Então, eu peço para eles só observarem, fecharem os olhinhos, entrar em contato com os outros sentidos, ajuda muito a criança a trabalhar o ritmo. Olfato também, eu tenho um bingo que chama, um bingo de aromas, é um material francês, dá para comprar pela Amazon, lá de fora, às vezes demora para entregar, mas entrega, mas chama Lot des Aromes, escreve desse jeito, é um material francês, que é um bingo que já tem vários potinhos que você cheira, você tem que descobrir o que você está cheirando, e aí eu já aproveito e já trabalho escrito, eles escrevem o que eles acham que eles cheiraram, eu também escrevo. Então, dá para fazer assim como ditado, ou dá para fazer, tem as cartelas dos bingos, que também a gente vai utilizando. Quem não tem esse jogo, dá para pegar vários cheiros diferentes. Pega um pouco de café, pega um perfume de lavanda, algumas coisas diferentes que também dá para trabalhar essa parte do olfato. Da visão a gente já usa muito, né, gente? Então, nem precisa tanto ter uma atividade para trabalhar essa coisa da visão, porque é o tempo inteiro, as nossas atividades, os jogos, é tudo muito em cima da visão. Às vezes tem dificuldade em interagir e anotar as informações do que observei dos alunos. Já tentei computador, mas não gostei também. Como você faz? Olha, eu utilizo o iPad. Eu coloco assim, eu aprendi a colocar algumas palavras-chave. Então, por exemplo, a criança fala alguma frase interessante, reclamou ou falou, eu não sei, eu não consigo, aí eu ponho algumas palavras-chave. Falou que não consegue, sabe? Eu vou aprendendo, mas eu percebi que no iPad, gente, é o jeito mais completo que eu consegui. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, quer ver? Não sei se vai dar para vocês enxergarem aqui, assim. Eu coloco a data, ponho o que eu fiz. Então, por exemplo, aqui, ó, no primeiro dia do ano, eu coloquei mandala de planejamento do ano e copinho com pirógrafo. Quando eu coloco os itens das atividades ou alguma informação, não vou colocar aqui as informações que ela falou, né, por razões de ética, eu já consigo lembrar tudo que aconteceu na sessão. Então, foi uma maneira, assim, que eu descobri que foi, assim, muito boa para eu me organizar. Mesmo porque, olha, eu já tiro foto e já deixo arquivado. Apesar que eu guardo a atividade deles lá na pasta, mas eu já deixo aqui arquivado. Então, é muito bom, porque eu coloco a atividade do que foi feito, né? Aí coloco o jogo que eu joguei, eu vou colocando, assim, todas as informações, as atividades do dia. Então, eu coloco, fiz a mandala, leu tal história,
Aí, quando ela está lendo a história, ou eu estou lendo para ela, eu vou colocando algumas observações. Respondeu oralmente, conseguiu acompanhar, leitura e interpretação boa, leitura e interpretação ruim, ou leu bem quando estava, interpretou bem quando estava lendo em voz alta, mas não interpretou tão bem quando estava na silenciosa. Eu vou colocando algumas informações que vão me ajudar a lembrar, e depois, se eu quiser, eu completo e faço um relatório mais completo. Mas, geralmente, eu deixo o iPad já aberto do lado, com a canetinha do iPad pronta, e vou anotando. Quem não tem o iPad, deixa um caderno sempre do lado da sessão. Tá com a sessão, às vezes eu tô lá, a gente tá jogando, eu pego, o caderno tá do meu lado, eu já faço uma observação. Não conserva, não presta atenção, não distrai-se com facilidade. Eu vou colocando algumas informações, a gente não precisa fazer um relatório completíssimo na hora, mesmo porque vai ficar chato, a criança tá lá com você e você tá anotando coisas. Mas você vai fazendo algumas informações chaves, né? Vai colocando algumas informações que vão te ajudar depois a fazer um relatório, um diagnóstico completo da sessão. E aí, quando termina, por exemplo, a criança está lendo lá, eu estou do lado dela, estou com o meu iPad, ela começa a trocar letras. Então, eu já faço um asteriscos, ó, tá vendo aqui? Tem um asteriscos no final. Eu coloco um asteriscos que eu já coloco algumas dicas do que eu vou trabalhar na próxima sessão. Porque aí, antes da sessão, eu sempre abro o iPad e vejo o que está no asterisco. Ó, aqui eu coloquei, precisa trabalhar surdas e sonoras. Então, quando eu abrir e eu vi aquilo, eu já vou criar uma atividade com as letras surdas e sonoras. Eu posso pegar um livro, um jogo, alguma atividade, já vou trabalhar isso e vou trabalhar o resto que foi avaliado no diagnóstico. Então, eu sempre já tenho um preparo daquilo que eu vou fazer na próxima sessão. Então, foi um jeito que, assim, me organizou demais esse aplicativo das notas do iPad. Então, deixa assim, o legal é que, assim, já tira foto, já deixa arquivado, também tem a opção de escanear o documento. Então, às vezes, eles trazem alguma coisa da escola, a prova, e você quer analisar a prova com mais calma e não vai ficar lá, você já escaneia, deixa, e quando termina a sessão, você tem aquele tempo de analisar com mais tranquilidade. Eu vou anotando sempre essa coisa, às vezes as reações, ficou nervosa para ler, não, ficou emburrada quando eu pedi para fazer a lição, ou para explicar o que tinha acontecido. Eu coloco essas reações, são muito importantes para a gente conseguir ajudá-lo, né? Até para quando a gente vai preparar a próxima sessão, a gente olhar essas informações que a gente colocou lá, né? Essas observações. Então, coloca a reação, coloca, assim, o que tem dificuldade, o que teve de facilidade, porque também não é só o que está de errado, né? Mas a gente colocar também, ressaltar no relatório, ressaltar para a criança. Hoje eu estava atendendo uma de 7 anos, que ela sempre fugia, assim, de jogo que tinha leitura. E hoje ela escolheu o jogo da pizza, que no começo a gente fazia o jogo da pizza, mas ela não lia a parte da sorte ou azar, que tem que ler bastante, né? Então, eu fazia, como ela lia pouco, ela lia só, pegue um ingrediente, ganhe um ingrediente, perca um, ela só lia essa parte. E hoje, ela começou a meio que inventar, ela via aquela sorte, ela falava qualquer coisa que ela achava que significasse sorte, né? E eu falei, não, a gente vai jogar, mas agora você já sabe ler, você vai ler. O que aconteceu na sua sorte ou no seu azar? Quero que você me diga. E aí ela começou a ler, algumas ela dava uns falsetes, mas ela começou a se soltar e eu fui elogiando, e eu falei, nossa, vou até escrever aqui. Ela ficou com um sorriso daqui a aqui, porque eu escrevi no iPad que ela leu com facilidade, leu melhor, pus uma carinha sorrindo. Ela fica super feliz, porque ela sabe que ela está tendo um feedback. Porque às vezes, se eles vêm anotando alguma coisa, o que você está anotando? Né? Eles ficam preocupados. Eu falo, nada, estou anotando o que a gente está fazendo hoje para na próxima sessão não fazer a mesma coisa, né? Muito chato ficar repetindo a atividade. Então, quando você explica,
eles gostam bastante. Uma criança com 10 anos ainda não conseguiu ser alfabetizada, ainda no nível pré-silábico. Por onde começo? Letras espelhadas pode ser sinal de dislexia? Pode ser. E uma criança com 10 anos também pode ser um sinal que tem alguma coisa aí. No mínimo, um transtorno de leitura escrita aparece, né? Que às vezes ele não tem a dislexia, mas tem a desortografia, que são as trocas disléxicas. Para a gente saber essa coisa da dislexia mesmo, vai ser bacana quando ele estiver alfabetizado, que a gente vai ver na leitura o tipo de troca que ele faz, né? Porque pelas trocas na leitura dá para saber melhor. Mas com 10 anos já está mostrando, né? E eu estou no nível pré-silábico ainda, eu não fiz nenhuma, não comprovei nenhuma das hipóteses ortográficas, né? Eu começaria pelo nome das letras, começar a relacionar a letra com fala, começa a escrever o nome dele, sabe? Tudo começa com essa identidade. Quando a criança vai no consultório, eu já começo pelos nomes dele e o meu. Então, tudo eu vou fazendo. Então, a gente nem que no começo ele vai escrever o nome na cópia, mas a gente vai falando, olha, você tem o M disso, o A, o M de mamãe, o A de amor. Vai começando a relacionar, fazer muito atividade com consciência sonora, perceber as letras iniciais, vai fazendo tudo na brincadeira, mas usa muito o nome, porque o nome, ele quebra muita hipótese. Então, se a criança está achando que, se ele está no pré-silábico, às vezes ele relaciona, sei lá, ele ia escrever Paula, como eu sou uma adulta, ele pode achar que precisa de muitas letras. E eu vou lá e mostro que o meu nome é escrito com 5 letras só. E o nome dele, que pode ser menor, às vezes tem mais letras. Então, começa a trabalhar essa questão dos nomes, pega letras móveis, sabe? Primeiro, ele tem que reconhecer o que é letra. Ele tem que, se ele está no pré-silábico, às vezes ele nem separa o que é letra do que é número. Então, vamos trabalhar com as letras de maneira bem, assim, lúdica mesmo. Põe um monte de letra móvel, a gente vai escrever o nosso nome. E aí começa, vamos contar quantas letras tem o seu nome? 1, 2, 3. Quantas letras tem o meu nome? Agora vamos escrever o nome de não sei quem. No começo, você vai direcionando, né? Porque ele não sabe escrever, mas às vezes alguma ideia ele pode ter. O meu pai começa com essa letra. Seu pai começa com essa letra, sabe que letra é essa? É a letra R, é a letra P. Então a gente vai direcionando e mostrando para eles, fazer ele começar a se interessar pelo mundo da escrita. E muito dessa estimulação também oral, né? De reconhecer, vamos agora encontrar nessa sala alguma coisa que começa com A, vai falando o A e ele vai procurando na sala. Ele tem que ter essa consciência sonora. E depois que começa a trabalhar com o nome, gente, é um salto, assim, quântico que a criança tem, porque é o meu maior ponto de identidade, né? Então, quem trabalha com ele já sabe, assim, o quanto eles se emocionam quando eles escrevem a primeira vez o próprio nome, né? Entendendo? Então, isso é muito lindo. Então, sempre começar pelo nome. Muita letra móvel, muita consciência sonora, muita brincadeira, sabe? Coloca assim, eu sempre tenho uma bola no consultório, eu sempre uso assim, coisas que é chato ficar perguntando, avião, começa com que letras? Quando você joga a bola e fala, vamos falar palavras que comecem com A. Muda, cara, parece que a criança está sendo desafiada, parece que ela está jogando o jogo mais divertido do mundo, porque é com a bola, né? Tem movimento. Então, a gente vai tentando trabalhar muito com rótulos também, porque aí ele já começa com aquela sensação de que ele sabe ler alguma coisa, né? Uma leitura de, sei lá, ele vê o Nescau, vê a Coca-Cola, ele já sabe que ali está escrito Coca-Cola, então é bem bacana. Na educação infantil já começa com plaquinha de nome, gente, é incrível. Eu recebo uns tocos lá no consultório de 3, 4 anos, eles pegam, eles falam, a letra da Camila, a letra do Matheus, a letra do Guilherme. Eles começam já a ter noção e de uma maneira muito gostosa e muito lúdica. Não é aquela coisa que eu fico explicando, olha, a letra P, o P com A, a forma. Eles vão fazendo as relações com aquilo que tem sentido para eles, né? E o que tem sentido para eles é a própria identidade
e a identidade do grupo, né, que eu começo a sair da fase egocêntrica e começo a viver o grupo, a minha família, os meus amigos, então eles começam a relacionar com as letras das pessoas que eles gostam, com as letras que eles veem, o C da Coca-Cola, que eles veem o tempo inteiro, ou o N da Nivea, do Dove, eles se relacionam, então é incrível, é muito bacana. Então, na educação infantil já dá para procurar a letra do nome em revista, para cada um procurar, você entrega assim, plaquinha. Gente, eu tenho uma apostila só de atividades com nomes para educação infantil, é muito bacana. Então, tem várias atividades de jogos com nomes. Então, às vezes, o legal, assim, na educação infantil, todo mundo tem que ter a plaquinha com nome, a gente faz atividade, brincar assim, sabe? Todo mundo com a plaquinha na mão, todo mundo vai procurar aquele que começa com a mesma letrinha e vão se juntar. Então, é incrível tudo que pode acontecer, assim, e quantas hipóteses podem quebrar quando a gente trabalha com nome. Como trabalhar com crianças com dificuldades na visão para ler? Aí é complicado, porque tem que ter todo uma ajuda, né, nessa coisa do braille. A gente pode estimular toda essa parte auditiva, de compreensão. Eu já trabalhei com criança que não enxergasse, eu nunca trabalhei. Eu trabalhei muito com criança que não escutava, né, nem falava. Então, eu trabalhava, tinha que ser toda pela leitura labial, então era bem complexo. Mas também tem que usar muita estimulação tátil, né? Essa coisa do sentir, utilizar os outros sentidos bastante, né? Essa coisa da consciência sonora, pela audição, pelo tato. Quando a gente está com problema de atenção, eu acho que é nessa coisa do grupo, faça bastante atividades que o grupo participe inteiro. Essa parte de atividades, assim, que eles vão interagindo e que um tem que olhar para o outro, interagir com o outro, procurar, então, essa coisa das plaquinhas, eu falei da letra que começa, a letra que termina, aí depois eu falava, agora a gente vai juntar grupos que têm o mesmo número de letras, então eles têm que contar do outro. Esse tipo de atividade prende muita atenção e eles aprendem muito, muito. A gente faz contagem, faz essa parte de percepção, de consciência sonora, é muito legal. A gente está fazendo dinâmicas que é muito assim, cada um falando numa hora, fazendo alguma coisa, então tem muito mais possibilidades deles brisarem como eles falam, né? Mas dá para trabalhar muita atenção com esses tipos de jogos, assim, que é bem bacana. E uma coisa que aumenta muito também o tempo de concentração são as histórias, né? Cada vez a gente vai aumentando o tempo das histórias para ir aumentando esse tempo de concentração. Vai parando, vai fazendo algum questionamento, vai contando por partes, dá para a gente ir aumentando o tempo. Com criança que não presta atenção, principalmente em história, a história que é uma coisa que dá para a gente aumentar muito, né, esse tempo de concentração. O jogo de tabuleiro também, mas aqui em classe fica mais complicado, então tem que ser mais jogos dinâmicos. Mas uma coisa que eu utilizo muito em consultório, assim, eu divido a história em partes, aí eu leio uma parte. O que você entendeu dessa parte? Ah, agora a gente vai fazer um símbolo para essa parte. Ah, e agora eu leio uma outra parte, agora a gente vai representar essa outra parte. Então, ele tem um tempo que ele não precisa ficar o tempo inteiro focado, mas ele tem um tempo de parar e desenhar alguma coisa, e fazer alguma coisa como assim. Então, eu combino, gente, isso aumenta o tempo de concentração, assim, absurdamente. Sobre apraxia na fala, que tem o diagnóstico de apraxia na fala. Para quem não sabe o que é uma dificuldade na movimentação da boca para expressar alguns sons, tanto a consoante como a vogal. Então, geralmente, é diagnosticado por uma fono, mas vem também muito para psicopedagoga, para neuropsicopedagoga, ou para fazer alguma intervenção pedagógica com essas crianças depois que elas já fizeram esse trabalho, ou junto, né? Porque esse trabalho da movimentação, dos sons mesmo, eles são feitos com a fonoaudióloga. Mas como o professor pode ajudar bastante? Essas crianças também, elas veem como é uma dificuldade nos movimentos, né?
E esses movimentos, eles tem toda uma parte neurológica, mecanismos cerebrais mesmo que comandam esses movimentos da fala. Então, quando não tem, a criança não tem esses movimentos, tem essa dificuldade, ela precisa ser trabalhada de uma maneira para adquirir. Só que esses movimentos, eles também terminam pegando, como tem essa parte cerebral, aí esses mecanismos cerebrais de atraso, também termina pegando muito essa parte da coordenação motora fina. Então, eles têm dificuldade de se vestir, de fazer movimentos de coordenação motora fina mesmo, de amarrar sapato, de fazer movimentos de pinça. Então, esse trabalho da coordenação motora fina, da percepção visomotora, é um ponto importante para ser trabalhado. Então, é legal muita atividade de movimentos de pinça, pode usar pinça mesmo, de pegar alguns alimentos, alguns grãos, pode usar aqueles de pinça, como o pulga maluca, que é um joguinho que a pulguinha fica pulando e a gente tem que fazer esse movimento para ir pegando. Dá para fazer coisas de dar laço, fazer coisas com a mão, com a coordenação motora fina é muito importante, como com a coordenação motora geral também, né? Fazer algumas brincadeiras que trabalhe essa coordenação motora ampla também. Pedir para andar de bicicleta, fazer alguns trabalhos que trabalhe essa coordenação motora geral é muito importante para a criança que tem apraxia. Também trabalhar muito essa parte da fala, então, como tem que trabalhar essa parte de consciência sonora, então, trabalha com brincadeira, sabe? De rima, de aliteração, perceber com que som começa, com que som termina, contar muita história, pedir para ele recontar a história. Então, tudo, como que ele vai aprender a falar melhor? Falando, né? Então, com muitas atividades de linguagem oral, é bom trabalhar com ele, tá? Então, sabe, vou falar uma palavra, você fala uma que rima, eu respondo uma outra que rima. Ele precisa falar bastante. Então, criar situações para que a criança fale, porque, geralmente, por ter a dificuldade, eles evitam falar, e eles buscam recursos com os pais ou com os professores que eles tenham que falar pouco, né? Então, eles falam meio por gesto, apontam coisas. Então, a gente vai sempre estimular essa criança a falar mais. Então, conta uma história, pede para ele terminar a história. Então, é muita atividade com linguagem oral, com coordenação motora, com rima. Então, dá para trabalhar bastante essa estimulação. Como trabalhar medo na hora de dormir? Crianças com muitos medos e receios. Para medos, eu gosto das histórias, né, gente? É fantástico. Principalmente na hora de dormir. Então, sempre antes de dormir, conta uma história para a criança, ela depois dorme em seguida. Tem algumas histórias que já focam no medo, que é bem bacana, porque toda história já funciona para medos, receios, porque tem sempre um desafio, a jornada do herói, e tem o final feliz depois, né? Depois que eles conseguem superar. Então, já dá para aquela sensação de segurança, que eu também posso resolver os meus grandes problemas. Então, tem, olha, a Chapeuzinho Amarelo eu gosto, tem o Circuito Aventura, que eu escrevi para a coleção Bem Me Quer, que é bem bacana. Essa eu gosto bastante, porque ela fala de vários tipos de medo. Quando eu escrevi, como é com a Turma da Mônica, eu coloquei diferentes tipos de medo. Deu para colocar muitos, porque a turminha é muito grande. Então, eu pus o medo de água, o medo de faltar comida, que é aquela criança ansiosa, compulsiva. Tem o medo do escuro, tem o medo de monstro, o medo de fantasma, o medo de filmes de coisas de terror, tem medo de sangue, tem medo de ficar sozinho, tem medo de altura. Então, tem todos os tipos de medos imaginários. E o que é bacana nesse livro, e que eu fiz pensando em trabalhar essa faixa etária mesmo, é que mostra as diferentes reações que cada um tem com medo e também mostra como cada um consegue superar o medo. E também que não é sempre na primeira tentativa, né? Então, tem uma parte lá do Franjinha, que ele tinha medo de altura, que ele não resolve na primeira tentativa, porque às vezes você conversa com a criança, ela está toda animada, né? Eu estou com uma que não consegue dormir no quarto sozinha, ela
vai sempre para o quarto dos pais. Então, quando eu converso com ela, dou as dicas, ela fala, tá bom, hoje eu vou tentar. E ela fica super frustrada quando ela vem na outra sessão falando que não conseguiu. Chama Circuito Aventura. Esse aqui, ó. É um livro da coleção Bem Me Quer, que eu fiz para Maurício de Souza. Vocês coloquem coleção Bem Me Quer no Google, que aparece todos, assim. Coleção Bem Me Quer, Paula Furtado, já vai aparecer. E o Circuito Aventura é o que trabalha o medo. Eu não coloco medo aqui, porque eu não gosto de focar para a criança o tema, né? Porque senão você chega lá, como trabalhar o medo? A criança já fala, já sei o que ela quer, né? Então, o trabalho, para ser funcional, ele tem que ficar em nível inconsciente. Então, quando a gente conta a história, e aqui mostra vários tipos de medo, mostra como transformar os medos, mostra que todo mundo tem um medo, o Cebolinha tem medo da Mônica, e vai mostrando, assim, várias situações diferentes, engraçadas, e como as pessoas não reagem da mesma maneira. Então, dá para, no final da história, a gente brincar. Você conhece alguém que age como Cascão? Você conhece alguém como a Magali? Sabe, sempre jogando para o personagem é muito mais fácil de ser trabalhado. E eles não ficam com aquela coisa de que você está apontando o dedo, que você está dando lição de moral, né? Sabe, o primeiro momento é aquele de vínculo, tem que ser uma coisa assim bem divertida, mas que a gente já foque no nosso objetivo. Você quer saber o que ele gosta, você vai observar quando ele estiver falando. Você não precisa criar uma atividade para ver a sequência lógica. Às vezes, com ele contando de como é a escola dele, você já vai ver a fala, já vai ver como é a coerência, o que ele fala, o que ele gosta. Então, dá para fazer muitas sondagens nisso, assim, sabe? Essa atividade que eu falei sensorial também é muito bacana para quem a gente quer desenvolver essa fala, né? Essa coisa de falar sensações. Então, é muito importante também. Não esquecendo, quem não se inscreveu ainda no canal, Paula Furtado, psicopedagoga. Beijos, adorei. Tchau, gente. Eu divido com vocês e juntos a gente multiplica.